Gente, prazer a todos. Eu sou o Júnior, do criador JR de Curió Praia Clássico aqui de Piratininga, interior de São Paulo. Bom, venho conversando muito com alguns amigos e decidi fazer alguns vídeos para, vamos dizer assim, trocar experiência. Vai ser uma espécie de um bate-papo. Os vídeos vão ser longos, peço desculpa por isso, no entanto não tem como fazer vídeo curto se tratando de um assunto tão complexo quanto é a criação de curió, ainda mais no canto praia clássico. Aqueles que entendem sabem disso, né? Não tem como, é muita coisa, e mesmo assim a gente troca experiências porque ninguém tem um conhecimento elevado do assunto. Afinal de contas, assim, hoje acredito eu que não tenha alguém que possa falar assim, não, eu sou um especialista, eu sou um expert, porque no meu ponto de vista seria hipocrisia dizer isso. Mas vamos lá. Então é o seguinte, primeiro tópico, vamos falar sobre a aquisição de um pardo pro canto praia clássico. Primeira coisa, quando você pensa em adquirir um curió, ou que seja outro animal, um cachorro, um cavalo, ou qualquer outro, né, pet ou coisa do tipo, você pensa o seguinte, você pensa em genética, você pensa em qualidade, você pensa em algo que vai lhe trazer um resultado, certo? Perfeito. Partindo daí, o canto praia clássico, ele é uma situação complexa. Eu sou totalmente contra tirar um animal da natureza, ir lá, capturar e trazer. Por quê? Por um motivo óbvio, é crime, é desleal, é desumano, e é muita falta de caráter um ser humano que faz esse tipo de coisa. Tirando esses pontos que são, né, evidentes, vamos dizer assim, quando você pega um curió, né, no mato, esse animal ele vai demorar muito tempo para se acostumar com o convívio humano, ele vai demorar muito tempo para começar a cantar, ele vai cantar pouco, entendeu? Não vai ser, ou às vezes vem, canta muito e coisa e tal, só que não vai dar o resultado que você pretende, ainda mais para o canto praia clássico. O que acontece? Nossos animais, eles são criados voltados para o canto. Então, às vezes uns, né, com toda certeza não encartam, como a gente diz, né, no canto. No entanto, ele sempre ele vai ter aptidão para cantar, porque a gente seleciona dessa forma. E hoje em dia, em termos de seleção, a maioria das aves que tem criador comercial ou qualquer outro tipo de criador é voltado para isso daí. Existe uma seleção genética, aves que vão, como se diz, que vão alcançar esse objetivo, o canto, né? Agora, não sei, lógico, não tenho como dizer sobre as outras categorias, como, por exemplo, o pessoal que trabalha com fibra. Não tem como eu, né, adentrar num assunto que não compete a mim, que eu não tenho nenhum conhecimento. Agora, no canto praia clássico, eu sou categórico em dizer, adquira aves de criadores responsáveis, de pessoas que tenham há um bom tempo, que tenham dado resultado. Esse é o ideal. Vamos lá. Partindo disso daí, a gente comentou sobre como adquirir. Tá? Você vai adquirir uma ave, você vai num criador. Um criador comercial, um criador amador, não importa. Se você tem a oportunidade de ir até lá, excelente, perfeito, você sabe o que você está comprando. Se você não tem, você vai ter que confiar. Alguns são de confiança, outros nem tanto. Muita gente, ainda mais hoje que virou moda essa parte de genética. Então, muita gente, você chega no criador, ele tem 30 curiós, desses 30, 29 é do melhor do mundo, é filho desses melhores do mundo, o que nem sempre é verdade. Então é bom a gente conhecer, a gente ter um certo convívio, de certa forma, e assim, saber de pessoas que vão respeitar você como cliente, como amigo ou coisa do tipo, que não vão te passar para trás, vender uma coisa que na verdade não é. Outra coisa, independente do filhote que você escolha, da genética que você escolha, das características que você escolha, você precisa saber o seguinte, geralmente eles disponibilizam
para aqueles que estão interessados em adquirir para o cliente aves a partir dos 40 dias. Só que o que acontece? Você vai trabalhar com um canto pré-clássico. É um canto com várias notas, é muito complexo. Muito, assim, é fora do normal. Ele começa, ele dá um canto, o módulo de repetição é reduzido e a ave tem que aprender tudo isso daí. Então assim, se você vai adquirir essa ave, certo? Você vai no criador, você conversa com ele e verifica como ele está fazendo lá. Ah, como ele está fazendo o que, Júnior? Olha só, eu digo assim, o CD que ele está usando, o alto-falante que ele usa e o aparelho que ele usa, certo? Ah, mas por quê? O seguinte, você tem uma ave com 40 dias, ela não está começando a aprender, entendeu? Você não vai levar ela para sua casa para ela aprender, você vai levar ela para sua casa para ela dar continuidade no aprendizado. Porque se você quiser fazer um teste, faça o seguinte, apesar que vai perder um belo exemplar, no entanto, assim, se você tirar a ave de um criador determinado que toca um CD, seja lá qual for, específico, independente se seja clássico ou não, e tira e leva para sua casa e não toca mais nada para ele. Quando ele começar a cantar, ele vai cantar. Ele pode não cantar certo o que estava lá no CD, ou pode também, às vezes, vai saber. Só que assim, algumas notas, algumas coisas ele vai vir de lá. Ou seja, ele aprendeu lá. Então, se você chegar na sua casa e tocar totalmente diferente daquilo que ele escutava, é complicado. Imagina, ele está em fase de aprendizado, ele está testando, ele está querendo cantar, ele está começando a churriar. E aí você muda tudo. Como que a ave vai se adaptar? Sim, tem algumas aves que, no modo vulgar de dizer, são cabeça mole. Que você de repente coloca um CD e aprende. Tem outros que é curió preto e entra na muda, a pessoa apresenta um CD diferente e ele se adapta. Tudo bem, só que isso daí a gente está falando de exceções. E aqui a gente não trabalha com exceções. A gente quer mostrar para vocês, digamos assim, não exatamente a regra, mas aquilo que mais acontece, aquilo que é normal, está no nosso cotidiano. Porque exceções é complicado, são N situações, pássaros diferenciados que aprendem e às vezes o manejo nem é lá essas coisas. Tudo bem, conheceu o criador, verificou a forma que ele usa, o alto-falante que ele usa, né, o CD que ele toca, certo? Isso é o primeiro passo, você adquirir uma ave, você conhece e dá continuidade. Essa é uma das formas de aquisições. Eu trabalho da seguinte forma. Principalmente esse ano, eu adquiri as aves graças a uma parceria com o amigo Léo de Bauru, que no mundo do curió muitos o conhecem, né? Que anteriormente era dono do criador do Carrapicho, que passou, enfim, não vou entrar em detalhes. No entanto, a gente fez uma parceria, eu tinha algumas aves, né, algumas fêmeas e um galador que eu estava tendo dificuldade em criar, apesar de ser um ambiente totalmente separado, porque não tem como você criar e encartar numa mesma residência. Ser muito categórico nisso, é a realidade. Você não cria e encarta. Ou você cria ou você encarta. Agora, você voltado para isso, você tem, por exemplo, uma residência afastada e tudo. Por exemplo, eu usava lá a casa da minha sogra, deixava a fêmea e o galador lá. Eu não consegui, não tive êxito, porque eu não estava lá o tempo todo. Não consegui reproduzir. Então eu conversei com ele e falei, essa é essa situação, eu passo as aves, a gente fez um acordo em si e alguns filhotes eu peguei, entendeu? Alguns filhos do meu galador, que eu tenho até vídeo dele aí cantando, que é o JBL, que é um galador excelente, repetição, voz, andamento, comportamento, e tudo que vem dele acompanha isso daí. Tem muito comportamento, muita voz, muito, né? Inclusive tem um irmão dele, que é o Maracajá, que eu tenho um vídeo no canal também, que às vezes é um clássico excelente. Só que assim, aí como que eu fiz? Eu fiz um pouco, como eu disse, eu fiz diferente, porque a gente conversou e separou o que era melhor, em termos de genética e outras coisas, né? Mas assim,
Não genética, digo assim, porque tem nome do prorrogação, porque tem nome do, vamos dizer assim, do sentinela, porque tem nome do matuto, disso, daquilo, daquilo. Não isso, termos de genética não isso. Eu digo assim, termos de genética, pai e mãe. Vai ser muito, muito específico. Tem todos esses grandes, curiosos, esses assim, renomados, digamos assim, todo mundo tem genética deles. É simples, todo mundo, N fêmeas que tem de um, de outro, e pronto, todo mundo tem um pouquinho daquilo dali. Só que o que acontece? Eu digo genética pai e mãe porque assim, eu não escolho levando em consideração esses nomes. Eu escolho o comportamento, o andamento e a voz do pai. Eu sei que o galador não é clássico, totalmente não é o Curió que canta tudo certinho, mas ele tem uma voz boa, um andamento bom e um ótimo comportamento. Então assim você seleciona a mãe, os irmãos da mãe, o pai da mãe, o que saiu dali, certo? Aí você seleciona. Então a partir do momento que a gente seleciona, a gente escolhe, a gente cruza e a gente testa, né, para ver se vai vir coisa boa. Às vezes não vem coisa boa e a gente vai fazendo dessa forma. Trabalho assim em cima de trabalho. Às vezes tem um resultado bom, às vezes é um único resultado bom. Deu algo que não se repete, acontece muito, entendeu? Porque não é todo dia que nasce um grande campeão. E a gente vai testando, mas enfim. Partindo disso daí, eu fiz da seguinte forma: eu peguei as aves de 3 a 5 dias de vida. Ele criou, como ele reproduz em grande quantidade, eu não achei viável manter lá. Então eu falei, eu vou pegar com você de 3 a 5 dias. Certo? Com 3 dias de vida, 4 dias, a gente já pegava, o passarinho nasceu, no segundo dia já manda para o laboratório para fazer o teste da sexagem. Feita a sexagem, aquilo que é macho, com 3 a 4, no máximo, nenhum passou de 5 dias. No máximo 5 dias, eu retirava e trazia para casa. Chegando em casa, o que acontece? Eu não trouxe nenhuma fêmea para tratar, porque, assim, a gente não está o tempo todo. E algumas fêmeas cantam, né? A gente sabe disso, algumas fêmeas cantam, algumas fêmeas pialam com defeito, ou assim, são várias coisas que implicam alguns defeitos. E é muito difícil, muito raro achar a fêmea perfeita, aquela que não canta, aquela que escreve. Ela pode até não cantar na sua frente, mas você está 24 horas com aquela fêmea, porque tem passarinho que à noite ele canta, e ele não sei como, porquê, entendeu? Mas faz. Então, eu preferi não arriscar. O que eu fiz? Adquiri as aves, beleza. 3 ou 4 dias peguei. Outra coisa, sempre que o ideal é ter uma ave dentro de casa. Se você vai ter mais, é porque você já sabe manejar. Então primeiro aprenda para depois adquirir. Como eu adquiri vários, né, alguns exemplares, então o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou começar a adquirir em janeiro, bem os filhotes que estão nascendo agora, no finalzinho de dezembro, início de janeiro, até os filhotes que nasceram em fevereiro. Eu não vou ter nenhum filhote com mais de um mês de diferença de idade, para não virar bagunça, porque daí fica muito complicado você manejar, porque uns já estão soltando notas, outros não, e vira muito bagunçado. Apesar de assim também dar uma diferença, porque alguns são mais adiantados que outros, no entanto a quantidade é menor. Aí eu adquiri as aves. Na hora de tratar, o que eu fiz? Eu utilizo a caixa acústica. Sei que é crime, sei que é proibido. No entanto, eu utilizo de que forma? Para os filhotes recém-nascidos, até que eles comecem a se alimentar sozinhos. Inclusive eu tenho aqui do lado uma cabine, que no caso ficava dentro de casa, e mantive dessa forma. Colocava os filhotes, até peguei alguns exemplos aqui para você. Outra coisa, a cabine. Eu não concordo de deixar ela totalmente fechada e aquele ar ali parado. Então eu faço um tipo de ventilação, circulação de ar forçada. De que forma? Eu utilizo um cooler. Esse daqui é um dos exemplos, onde puxa, que ele é um cooler de ventilação direcionada, ele só sai por aqui. Então você pega e instala embaixo
ali no tubinho e coloca, por exemplo, uma cola silicone na lateral e deixa ele ligado, porque ele vai ventilar, ele vai tirar de fora para dentro. E como todas elas têm duas saídas, e outra coisa, o ar que entra, você vai colocar no tubinho aqui do lado de fora, o tubinho que sopra embaixo da caixa, porque geralmente o ar quente sai por cima, então ele entra por baixo, circula o ar ali e vai saindo por cima, certo? Ou esse daqui, que também é um pouco maior, mais exagerado, daí no caso você teria que tampar a gaiola para não ficar pegando vento na ave, né, por óbvio, mas eu sempre mantenho, porque para ventilar eu não acho bacana. E assim, eu uso a caixa acústica não para isolar o som, porque ele não pode escutar outras aves ou coisa do tipo. Não, não é para isso. Eu uso porque um filhote, quando você traz, você não é a mãe dele. Você não dorme em cima do ninho dele. E principalmente para gente que mora na cidade, tem muito veículo passando na porta da casa da gente o tempo todo. Tem barulho de som, tem barulho de moto, aqueles escapamentos que fazem muito barulho, que a gente sabe. E sempre vai acordar o filhote. Você mantém o filhote estressado, você mantém o filhote sempre atento. Então, o que eu faço? A cabine acústica é para isso. O som da cabine acústica. Você, à noite, liga o som e coloca a cabeça dentro da cabine. E regula o volume muito baixinho. Só assim você consegue ouvir. Você consegue entender o que está tocando bem baixinho. Tá perfeito. É isso. À noite eu digo porque sim, porque não vai ter interferência de muitos barulhos externos. É extremamente baixo. Como vai estar fechado, o ouvido deles é muito melhor do que o nosso. Então não precisa assim, mas e se ele não empreender tal nota? Ele vai, é do passarinho. Entendeu? Ele só não vai porque ele não quis. Ou porque N situações aí que não compete discutir agora. Então eu faço dessa forma. Aí eu coloco, vou até mostrar para vocês, eu tenho uma caixinha de transporte, digamos assim, coloco o ninho lá dentro, que é um ninho que você consegue remover. Aqui, por exemplo, você coloca os filhotes aqui, né, 2 ou 3 filhotes, e aí você coloca mais, porque você coloca uma caixinha dessa pequenininha, você coloca umas 3 ou 4, até mais, dentro da mesma cabine, e consegue manter o ninho. Eu uso papel toalha, corto uma folha de papel toalha em 4 pedaços, coloco e vou. Toda vez que eu vou tratar, eu removo os passarinhos, troco, né, o papel toalha e mantenho sempre limpo, porque higiene é primordial. Aí dessa forma o que eu uso? Eu uso a papinha da Alcon. Por que eu uso a Alcon? Porque eu usei várias outras e me identifiquei com a Alcon. É melhor? Não sei. Para mim foi. Compra a latinha de 600 gramas da Alcon, que é aquela maior, que tem a papinha, e um frasco pequeno de, se eu não me engano, 10 gramas do Nalite Baby. Jogo lá dentro, misturo bem, porque complementa, ajuda, fortifica a ave. E vou fazendo dessa forma. E graças a Deus, essas aves que estão aqui atrás foram todas dessa forma. Com o tempo você coloca, né, você começa a colocar um porta-vitamina aí com um Alcon, um alpiste ou coisa do tipo para incentivar. Com o tempo eu digo após mais ou menos ali uns 12, 13, 14 dias você começa a colocar para ver se ele incentiva a comer. Alguns começam mais cedo, outros mais tarde, não tem a mãe ali incentivando, mas todos vão aprender. E aí o que acontece? Tocando baixinho, a caixa ali no lugar tranquilo, as aves não ficam se debatendo. O ideal seria tratar de uma em uma hora. Mas nem sempre eu vou estar em casa de uma em uma hora. Eu tampo a caixa acústica, por exemplo, eu coloco no vidro para não ficar transparente, eu coloco o jornal para ficar bem escuro lá dentro. Isso mantém as aves mais calmas e aguardando, mais tranquilas, até que você volte para alimentá-las. Porque se ficar claro, eles vão ficar agitados, ainda mais que logo, a poucos dias eles já estão saindo do ninho, e aí eles começam a fazer bagunça, isso, aquilo, outro, e aí é complicado. Partindo disso daí, aí você alimentou, você criou, ele começou a comer sozinho. Começou a comer sozinho, a gente chega no mesmo ponto da ave que você adquiriu no criadouro, entendeu? Se você não fizer esse processo que eu faço, eu só estou explicando para a gente chegar todo mundo no mesmo ponto e partir daí.
para você que adquire ou para você que quer fazer igual eu, que compra. Só que, no entanto, é o seguinte, se fizer igual, da mesma forma que eu faço, é uma prisão. Você fica preso aqui, você se torna mãe, né, dessas aves. A partir do momento que você toma o lugar da mãe deles, você tem que estar ali o tempo todo, tratando o dia inteiro. A minha esposa acabou me ajudando e você vai nessa... É complicado. Infelizmente é assim. Eu não tenho o que fazer. Enfim, chegamos ali. A gente tem agora um pardo, está comendo sozinho, saudável. A gente administra, né, o vermífugo conforme a orientação do veterinário, de repente até alguma vitamina. No entanto, se o pássaro foi cuidado desde pequeno, com alimentos de qualidade, diversificados, muito dificilmente você vai precisar administrar vitamina. Entendeu? Porque a vitamina é quando a ave não consegue extrair ela de outras fontes. Aí você vem com remédio, com VitaGold, com qualquer outro suplemento que seja. Entendeu? Só que não é o ideal, não é necessário se a ave não precisa. Você tem algumas coisas por alguma eventualidade, alguma ave que ficou, né, alguma doença, alguma outra coisa, ela ficou um pouco mais assim, mais vulnerável. Tirando essas exceções, você não precisa. E comecemos então com a parte do parto. Tá. Como eu disse, a gente dá continuidade. Então, o que eu faço? Os alto-falantes que tocam dentro das minhas cabines são os alto-falantes aquele menorzinho que a maioria dos criadores utilizam. É o mesmo que o Idalécio vende, no entanto eu não comprei pelo Idalécio, eu comprei do Mercado Livre. O rapaz vende, a única questão que quando você compra pelo Mercado Livre é que ele chegando, inclusive eu vou colocar na descrição do vídeo o link para vocês que pretendem adquirir, ou pelo menos olhar para saber. Já tem um kit, acho que com 4, não sei. Eu não lembro o nome do vendedor, mas me atendeu bem, tudo dentro do previsto. O alto-falante chegando, você só tem que instalar, né? Você vai ter que soldar os cabos e o cabinho RCA, né? O fio e o cabo RCA, no caso. O que toca na minha caixa acústica é o mesmo que eu tenho aqui. Por exemplo, aqui eu utilizo um aparelho 2364 da Tektron e os alto-falantes ficam dentro de... Eu adaptei numa caixinha de computador, mas assim, para proteger o alto-falante. Tirei o alto-falante que estava dentro da caixinha de computador e coloquei o alto-falante desse. Que vou até ver se eu consigo mostrar para vocês, que está aqui embaixo. Esse aqui é o meu aparelho, algumas coisas da Tektron. E essas daqui, ó, você pode ver, é a caixinha de som. E aqui do outro lado tem outra caixinha de som. Deixa eu só arrumar aqui. Eu utilizo dessa maneira. Isso. Vocês vão me desculpar qualquer coisa quanto à imagem ou qualquer outra coisa, é porque eu estou filmando do celular, da câmera frontal, então nem sempre vai ficar perfeito. E então, você utiliza o mesmo, porque, como eu disse, é importante a gente dar continuidade no que já foi feito. Seguindo esse raciocínio, é a mesma coisa de você ir no criador, de você saber o que ele utiliza para você continuar. Então, não tem como eu utilizar uma coisa, até o paciente começar a comer sozinho, a hora que ele começa a comer sozinho, ele vem para cá, e eu chegar aqui e falar, bom, vamos tocar uma coisa diferente. Não existe isso, não vai dar certo nunca. Então, a gente continua. Perfeito. Continuando. O CD. Quando eles ainda são filhotinhos, muito pequenos e tudo dentro da cabine, eu costumo tocar 10 minutos de canto e 20 minutos na rádio. Esse aparelho da 2364, se eu não me engano mesmo, da Tektron, ele é bom porque ele é um aparelho que tem rádio integrado. Então ele facilita para manter aquele silêncio, aquela coisa chata. Então, ele no intervalo toca uma rádio, distrai as aves. Outra coisa, eu costumo editar o áudio do CD. Não indico fazer as edições se você não souber, se você não tiver vamos dizer assim, um programa adequado, né, um adequado, porque às vezes você pode a intenção ser boa, de querer ajudar, né, de querer facilitar, no entanto dá errado. Então o que eu faço? Eu edito da seguinte forma: o CD começa,
né, dá as pialadas, 1, 2, 3 e vai. Aí ele dá um espaço um pouquinho maior de alguns segundos para começar o canto. Aí introduz o canto, iniciou, terminou. Terminou o canto, ele não piar, ele em poucos segundos ele começa a pialar e cantar de novo. Então o que eu faço? Eu estendo esse período. Então, assim, por exemplo, o canto acabou aqui, em vez de já começar aqui, eu estendo um pouco mais. Eu adiciono alguns segundos para dar tempo das aves, de certa forma, brincarem nesse meio período. Porque elas ficam muito empolgadas quando começa a cantar e quer cantar junto e tudo, e às vezes embola algumas coisas. Então canta um pouquinho de espaço, aí canta de novo um pouquinho. Quando a ave, igual eu falei, na cabine é 10 e 20 minutos de intervalo. Aqui é menos. A gente coloca 10 minutos para tocar e 30 minutos de intervalo. Começaram a se adaptar um mês, um pouco, 20 e poucos dias depois, eu acrescento um pouquinho mais de espaço, né, de intervalo, quer dizer, desculpa. Da seguinte forma, aí já começa, por exemplo, eu coloco 10, 12 minutos tocando e 40 minutos parado. E assim vai, assim em diante. Porque não precisa tocar muito, não precisa tocar o dia inteiro, não precisa tocar à noite. É exagerado. O meu aqui começa a tocar 6 e pouco da manhã, que é o horário que o sol começa a nascer. E às 6, se eu não me engano, 6 e meia ou 7 horas, eu tenho que depois dar uma olhada, ele para. Mas dizem que a noite aprende. Na natureza o pai não canta à noite, não, sabe? É difícil e não tem necessidade. Se o seu pássaro não consegue encartar ouvindo o seu CD durante o dia, tá errado. O seu CD é ruim, o seu aparelho é ruim, o seu alto-falante é ruim, o seu ambiente é ruim. Alguma dessas hipóteses, entendeu? Ou o seu manejo é ruim. Porque ele tem que aprender dessa forma. Agora sim, acontece, alguns vão aprender, acontece, é óbvio. Né? Uma boa parte não aprende, outra parte aprende. E, independente do manejo que você tenha, você sempre vai ter, vamos dizer, uma margem de erro, que é normal. Então, você coloca o alto-falante, dá segmento nisso e continua. Bom, vamos encerrar esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu continuo de onde nós paramos. Muito obrigado, até o próximo.